Estou aqui com Adriano Rosa da Silva, formado em Ciências Sociais pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia também pela UFRJ e doutor em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho. Com experiência nas áreas de Antropologia, Política e Educação, Adriano é vice-coordenador do mestrado profissional em Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído, na Universidade Santa Úrsula. Adriano, seja muito bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Para começar, eu gostaria de saber como surgiu o seu interesse pela área de Ciências Sociais e por que você decidiu seguir essa carreira. Bom dia, Alan. É um prazer estar aqui. Eu diria que, na verdade, eu sou meio curioso. E, na verdade, eu fui parar na área de Ciências Sociais meio por acaso. Eu acho que, como qualquer jovem que vai fazer a universidade, eu tentei muita coisa. Eu fiz vestibular para Medicina, eu fiz Educação Física, eu fui para Comunicação Social. E, por, na verdade, minha irmã ter me dito que ela tinha feito um curso de Sociologia, que ela tinha gostado muito, eu fui ver o que era Ciências Sociais. Então, na verdade, eu entrei um pouco por acaso, mas eu diria para você que eu me apaixonei por aquilo que eu fiz e eu não consigo ver uma outra formação para mim hoje. E por incrível que pareça, de certa forma, na minha atuação profissional, eu acabei incorporando um pouco esses outros cursos, né? Uma das minhas formações também é na área de Educação Física e eu acabei juntando um pouco de Arquitetura e Engenharia com isso e também a área de Saúde. Trabalhei muito tempo para Medicina, então eu acabei acomodando aquilo que eu tentei antes e não consegui junto com o curso de Ciências Sociais. Acabou te conquistando, né? Sim, com certeza. Você trabalha com um projeto que busca compreender as inter-relações entre a sociedade e o ambiente construído a partir da cidadania, cultura e acessibilidade. Explica um pouco mais sobre o desenvolvimento desse projeto. Bom, na verdade, esse projeto faz parte do mestrado em que eu atuo, né? E ele é um mestrado em Gestão do Trabalho e Qualidade do Ambiente Construído. E para poder ter uma inserção nesse projeto, eu acabei trabalhando a sociedade, ora, como um ambiente construído em si, já que ela é um feixe de relações sociais, mas também uma construção material da nossa vivência, mas também para entender os próprios ambientes construídos que a sociedade produz e que estabelece a vivência desses grupos. Então, na verdade, um modo a partir do qual eu entro nisso são as discussões a respeito da cidadania, no sentido da participação efetiva da população no uso e na construção desses espaços, e também pela perspectiva da acessibilidade. Lembrando que, nessa perspectiva, a acessibilidade, para mim, está ligada à perspectiva do desenho universal, ou seja, não mais uma cidade que possa ser definida ou construída, elaborada a partir de especificidades dos públicos, mas sim da necessidade de ter um espaço que caibam todos ao mesmo tempo, ou seja, não é só para a pessoa que é cadeirante, não é só para a pessoa que tem problema visual, não é a pessoa que está acima do peso, não é a pessoa que tem uma mobilidade reduzida. É um espaço que, na verdade, cabe a todos no mesmo momento. E, nesse sentido, importa valorizar, digamos assim, o feixe de valores que essas pessoas têm, o modo como elas interpretam a vivência no espaço social e os valores que elas têm. Então, por isso que eu acabei levando um pouco essa relação do espaço, do ambiente construído e a sociedade pelo caminho da cidadania, da acessibilidade e da cultura. E qual a maior dificuldade que você encontrou durante os estudos sobre o tema? Olha, primeiro, como era uma entrada nesse programa e nesse projeto, foi eu conseguir achar literalmente um modo de me encaixar no programa. E a partir do momento que eu comecei a perceber que todo o conhecimento que eu já tinha acumulado era possível de ser carregado para essa perspectiva nova, eu diria que a dificuldade cessou, em termos de eu me achar. A dificuldade agora é ter que continuar trabalhando e estudando para encontrar esses elementos de formas diferenciadas, até porque é um projeto em que, independente dos meus estudos, eles precisam estar relacionados também aos objetos e estudos dos meus orientandos. Então, de certa forma, é um projeto bem múltiplo, porque diversos olhares participam do mesmo processo. Então, talvez a dificuldade seja um pouco encaminhar, hora ou outra, esses interesses dos orientandos com a minha participação. E além desse projeto, você também trabalha com o programa Movimento Bem Viver, voltado à inserção social. Sendo assim, até que ponto o meio no qual o indivíduo convive pode afetar sua maneira de agir e pensar ou seu comportamento em geral? Bom, eu diria que o modo, o local, o ambiente em que a pessoa constrói a sua vivência, ele diz muita coisa sobre aquele indivíduo, inclusive suas perspectivas, sua trajetória. Então é extremamente importante que a gente conheça esses valores e a cultura daquele indivíduo, até para que você possa perceber exatamente quais são as suas necessidades e aspirações. E ao construir esse movimento Bem Viver e também outros projetos na área de educação continuada, o que eu tenho percebido é que existem diversos grupos que a sociedade acabou segregando e que, de certa forma, precisavam construir uma nova
nova representação social sobre si e uma nova participação ativa na sociedade. Então, de certa forma, esses projetos, seja o Bem Viver, ou seja o Vivenciando, que é um outro projeto que eu também tenho, ele tenta resgatar e valorizar um pouco essa cultura que esses indivíduos têm, mas também fazer com que eles possam se integrar e participar positivamente do cenário social. A expansão e o reconhecimento de novos segmentos sociais demandam novas necessidades por parte da população, o que gera inúmeras transformações. Você acredita que isso trouxe mais adaptações ou rejeições aos novos segmentos sociais? Eu acho que acontecem os dois fenômenos, né? Até porque é impossível retirar um do outro. Toda vez que alguém luta por espaço, necessariamente esse espaço que é compartilhado com outros pode gerar uma perspectiva de reação negativa e, portanto, um conflito entre vários grupos específicos. No contexto particular, que são, em geral, para pessoas mais idosas, essa perspectiva passa também por um certo padrão já esperado do comportamento desses indivíduos, né? Eu diria que até a geração dos meus pais ou dos meus avós, você iria esperar, na verdade, que a partir de determinada idade as pessoas estivessem sentadas ou na praça pública, né, jogando um carteado, ou então fazendo crochê ou cuidando dos netos, né? E hoje, essa nova possibilidade de longevidade e as novas necessidades que os indivíduos têm de participar na sociedade transforma completamente esse cenário. Se bobear, você vai encontrar pessoas com 70, 80 anos com mais motivação que muito adolescente aí, querendo fazer muitas coisas novas, não só em termos profissionais, mas também como aspirações gerais, né? Em lazer, em cultura. Então, essa possibilidade de participação ativa desses indivíduos, de certa forma, cria algum incômodo. Mas, por um outro lado, também modifica positivamente o cenário social, porque reconhece a validade desses indivíduos e permite que eles também ampliem a sua participação. Então, diria que hoje, se você tiver interesse em que sua mãe que talvez cuide do seu neto, do seu filho, talvez não vá acontecer, né? Ela está com projetos mais interessantes para fazer na vida. Isso nos leva a outra pergunta. Um dos principais grupos destinados ao programa é o dos idosos, que já acumulam seus preceitos e opiniões formadas ao longo dos anos. Como tem sido trabalhar com esse grupo? Olha, tem sido uma experiência muito positiva, né? Eu já tinha começado a trabalhar nisso antes, quando eu trabalhava na Universidade Gama Filho. E eu diria para você que, aparentemente, é um público fechado, mas, na verdade, não é. As pessoas são extremamente abertas e, por incrível que pareça, às vezes tem uma cabeça muito mais fácil de se trabalhar do que jovens, já que eu também trabalho com esse público. Agora, uma coisa importante que eu percebi também é, se no início eu tinha um pouco essa preocupação de marcar especificamente esses movimentos que eu trabalhava como movimentos voltados exclusivamente para idosos, hoje em dia eu não tenho mais essa perspectiva, justamente porque, ao dar essa ênfase, eu acabei fazendo algo que eu também acreditava não válido. Por quê? Porque isso fazia com que esses indivíduos ficassem cada vez mais segregados. Então, hoje, a perspectiva dos projetos que eu atuo é justamente gerar um encontro de gerações, ou seja, para que indivíduos de qualquer faixa etária, mas que tenham como objetivo o conhecimento e que queiram se inteirar para a formação como cidadão, possam participar conjuntamente. Então, hoje, os projetos não visam especificamente mais os idosos, mas a qualquer indivíduo. E eu tenho percebido que a troca tem sido muito profícua, né? Tanto as pessoas mais velhas têm muito interesse em participar com as novas gerações, como as novas gerações também gostam bastante de estar no mesmo espaço, discutindo e refletindo sobre as possibilidades que a sociedade oferece. É uma troca de informações, né? Com certeza. E que todos ganham. E eu diria para você que a vantagem também de trabalhar com esses movimentos, né, e com esses projetos é que não tem aquela obrigatoriedade que, em geral, você tem no ensino formal, né? Ninguém precisa fazer trabalho, prova no final. Então, as pessoas vão realmente pelo seu interesse, pelo prazer de estar ali, por ganhar conhecimento e trocar também, já que essas pessoas têm uma trajetória de vida. Eu diria para você que talvez eu tenha aprendido mais do que ensinado. Então, tem sido uma experiência muito positiva. E, além do conteúdo didático, o programa oferece um leque de atividades de lazer e entretenimento. Como tem sido a interação entre essas atividades e como os diversos grupos envolvidos têm se relacionado entre eles? Olha, na verdade, o que a gente construiu como uma perspectiva pedagógica? Não fazer mais separação entre aquilo que seria ideia de lazer ou uma atividade educativa. A gente considera que qualquer espaço, qualquer atividade, ela também é uma atividade educativa e formativa. Então, nesse sentido, quando você está numa esfera de lazer, quando você está fazendo uma atividade física, quando você está fazendo um passeio cultural, quando você está fazendo, digamos, uma atividade de yoga, qualquer coisa que seja, você está movimentando conhecimento também. Então, todas essas possibilidades
possibilidades fazem parte da mesma proposta pedagógica, ou seja, de que o conhecimento ele é passível em qualquer campo e em qualquer lugar. Ou seja, mesmo quando você se diverte, você também está produzindo informação e, portanto, você está construindo uma forma de estar na sociedade, uma forma de entender essa sociedade. Então, eu diria que as gerações têm trabalhado de forma muito positiva com esse cenário, e não só eles, mas também com todos os colaboradores que a gente tem e trabalham com essas pessoas, têm se motivado a fazer atividades que tenham como eixo justamente as coisas não muito formais do ensino tradicional, que é só a sala de aula. Adriano, muito obrigado pela sua atenção e pelas Nada, eu que agradeço pelo espaço, tá bom? Quer deixar algum recado para quem se interessar pelo seu projeto? Bom, eu diria que o meu grupo de pesquisa e o meu trabalho está sempre aberto a qualquer pessoa que tiver interesse em participar, né? E que, portanto, é sempre muito positivo somar esforços. E, portanto, eu gostaria de aprender com mais gente ainda, que são aquelas que eu não conheço. Se quiserem e tiverem interesse, é só me procurar. Muito obrigado. Né? Alan Torres para a TV Juliano Moreira.